Boa tarde, pessoal. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus. Eu confesso que eu estou me amarrando nesse livro e hoje eu e o Rafa ficamos responsáveis por vir falar com vocês desse capítulo 2, que é um capítulo maravilhoso desse livro. Rafa já falou muito bem sobre esse livro agora com esse texto e eu vou continuar falando um pouco de como Deus falou comigo através desse capítulo em específico. Já para a gente começar e não enrolar muito, eu queria falar um pouco sobre as traduções. E eu, como estava usando a Bíblia no meu celular, vi que algumas traduções tratam a primeira parte desse capítulo com títulos diferentes. Na nova versão traduzida para os dias de hoje, ele fala como a grande salvação, e na NVI, na grande maioria das outras versões, fala sobre o perigo da negligência. E eu gostei mais desse modelo, o perigo da negligência, né? E essa palavra ela é muito importante para a gente entender essa primeira parte desse capítulo, e eu fui atrás de entender um pouco mais. Negligência é bem diferente de negar. E eu acho interessante como escritor da carta dá essa ênfase nessa palavra negligência nessa parte do capítulo em específico, porque negar significa recusar, deixar de lado, fazer. Nós sabemos que muitas pessoas negam a fé, mas aqui ele está falando de salvação. E ele usa a palavra negligência, que significa desleixo, indiferença, descaso. E eu fiquei refletindo sobre isso. Mais à frente no capítulo ele vai falar que os apóstolos e a palavra, as escrituras confirmam essa salvação, e a gente está falando dessa salvação maravilhosa que nos foi dada pela graça, de várias formas, com sinais, com maravilhas, com milagres, dons do Espírito Santo a quem o Senhor deseja nos dar. E eu fiquei refletindo sobre isso e pensando a respeito desse ponto, né? E eu cheguei a uma conclusão muito interessante, que é Deus nos dá tudo muito bem explicado e detalhado. E Ele, que é esse Deus de detalhes, Ele não necessariamente exige simplesmente que a gente também sirva com detalhes, mas antes Ele nos serviu de detalhes. E isso torna tudo ainda mais evidente, essa negligência, porque Deus nos serviu desses detalhes. Ele não espera que nós sejamos detetives ou pessoas que são completamente cegas. Ele reconhece a nossa natureza humana. Então, Deus nos deu um manual de instruções inspirado pelo próprio Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, esse Deus nos serviu de detalhes para que nós possamos viver com a vida detalhadamente ligada com a vontade dele. E isso é maravilhoso. O Senhor pensou em cada um dos detalhes, e essa negligência é muito perigosa, porque não há desculpa para fazer aquilo que desagrada ao Senhor, quando Ele deixou tão claro aquilo que Ele espera que nós façamos. E como a Dê bem disse na pregação naquele dia, naquele grude abençoado, nós nem precisamos contribuir para tal salvação, mas a gente precisa fazer com zelo e com aplicação aquilo que o Senhor nos pediu, que é colocar Ele em primeiro lugar no nosso coração e seguir a palavra do Senhor, que acima de qualquer coisa é amá-lo acima de todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos, como o próprio Jesus nos deixou esse mandamento. E glória a Deus por isso. E essa palavra ela é confirmada lá em João 15, em Lucas 17, vai falar sobre como a gente perece por não conhecer. Em Oséias também vai falar sobre isso. E como a gente peca por não conhecer as Escrituras. Então, ler e se aprofundar na palavra de Deus é a melhor solução para não negligenciar a nossa própria salvação. Amém? E aí, mais pra frente, na segunda parte do capítulo, ele vai falar um pouco sobre o Filho de Deus, que veio em forma de homem e não de qualquer outra coisa, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso é maravilhoso. A gente vive num tempo onde o tempo todo as pessoas, a ciência, a mídia quer impor na nossa cabeça e implementar que nós somos poeira, descartáveis, pequenos, menor do que tudo, que não servimos para nada e somos obra do acaso, né? E isso não é verdade. Deus, ele deixa a essência dele em todas as coisas, e existem dúvidas como a ética universal, as noções de eternidade, principalmente as de princípio de todas as coisas, que nunca vão cessar. Essas dúvidas vão existir enquanto o ser humano estiver aqui na Terra e o Senhor Jesus não voltar, porque essas perguntas só podem ser respondidas em Deus. Deus é a resposta para todas essas perguntas, e nós não podemos também negligenciar a importância que o ser humano tem para Deus, porque nós fomos, assim como o salmista diz,
coroa da criação de Deus. Olha que cuidado, olha que coisa maravilhosa. E pensar assim deixa tudo isso ainda mais bonito, porque Jesus veio em formato de homem, não de anjo ou qualquer outra coisa, e isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, e aí o que nos leva para Hebreus, no versículo 11, Hebreus 2, onde para mim foi o versículo mais bonito e eu vou ler para vocês. Ora, quem santifica é santificado. Quem santifica e quem é santificado provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamar de irmãos. Glória a Deus. Olha o que está dizendo aqui essa passagem. Está dizendo que nós somos legítimos filhos, né? E a gente vai ver na palavra dizendo que nós somos filhos adotivos, mas fomos legitimados como irmãos de Cristo porque provemos da mesma pessoa. Somos filhos de Deus e Jesus, que é o nosso Salvador, nos chama e não tem vergonha de nos chamar de irmãos. E isso aquece a nossa alma, é lindo imaginar isso, que Jesus em toda a sua glória desce e nos chama de irmãos de igual para igual, né? Até porque um dos principais motivos da vinda de Cristo foi aperfeiçoar, foi deixar ainda mais refinado o nosso relacionamento de Deus. Porque se a gente pensa, Deus em toda a sua majestade nunca vai saber o que é ser tentado, o que é sofrer com o pecado, porque Ele é tudo, Ele é pleno. Mas Ele na sua plenitude foi capaz de descer desse trono de glória e fazer o Filho dele, que também é Deus, sentir na pele tudo aquilo que nós, como seres humanos, passaríamos na Terra. E agora ele pode nos aconselhar com legitimidade, porque ele não só teoriza e explica o que nós temos que fazer, ele veio e viveu na pele aquilo que nós também passamos, e ele se tornou agora ponte daquilo que nós passamos aqui na Terra e, acima de tudo, nosso advogado fiel para as coisas que nós vamos passar e ser tentados enquanto estivermos aqui, porque ele também sentiu, e isso é incrível. Que amor é esse que desce da sua glória para que nós possamos ter uma ligação íntima e sincera com Deus, que através desse sacrifício e da sua onisciência já sabia como isso tudo funcionava e nos escreveu esse manual de instruções lindo, perfeito e agradável para que nós vivemos em harmonia e logo mais nos encontremos com o Senhor Jesus na glória. É isso, gente. Eu fiquei muito feliz de poder ler e refletir um pouco mais sobre esse capítulo e eu espero que vocês sejam abençoados também, tanto quanto eu fui. Paz.